A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caerte, e hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Gisele Coelho Lopes, que é reitora da Unesc. Gisele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Meline, olá a todos os ouvintes e espectadores, né? É uma alegria estar aqui nesse dia compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente faz na vida. Hoje a gente vai ter um papo super legal sobre liderança feminina que une inovação, educação e gestão estratégica. A Gisele é doutora e mestre em administração com MBA em gestão de pessoas. Hoje reitora da Unesc, mas ela também já ocupou diversos cargos de liderança ao longo de mais de uma década. Gisele, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória até a liderança. Olha, minha história ela é muito interessante. Eu começo numa máquina de costura, né? Minha carreira, meus primeiros dias de trabalho começam numa máquina de costura. Eu só tinha 14 anos e foi a máquina de costura que me ensinou e me preparou para estar onde eu estou hoje, né? Eu só tinha 14 anos, uma adolescente cheia de sonhos, projetos que na época, né, nós não imaginávamos o quanto a vida ia nos preparar para poder alçar outros espaços. E foi naquele lugar que eu aprendi disciplina, foi naquele lugar que eu aprendi métodos de trabalho, foi naquele lugar que me inspirou, inclusive, escolher a minha profissão, que é a administração, né? Enquanto muitos acreditam que a administração é para quem não tem nada para fazer, eu entendo que a ciência da administração é uma arte. E nós estamos o tempo todo combinando saberes para fazer com que os ambientes, sejam eles simples ou complexos, sejam organizados, e onde você tira o caos, né? Do caos você tira oportunidades. E foi nesse momento da minha vida que eu aprendi como lidar com os diferentes, como lidar com os limites da própria estrutura corporal, né? Porque nós temos enquanto jovens, essa dificuldade de saber qual é o nosso ritmo, quais são as nossas competências, né? E na época eu lembro que eu tive de aprender as regras da empresa onde eu trabalhava. Eu tenho um exemplo muito legal. Eu conto, hoje é legal, né? Mas na época não foi tanto. Que primeiros 15 dias de trabalho, eu pensei assim, bom, tem quase 300 mulheres que trabalham aqui. E bate o sino e eu tinha que sair correndo, trocar de roupa e pegar a fila para bater o cartão. Antigamente não era cartão eletrônico, era aquele cartão de pegar a fichinha, né, no relógio. E eu lembro que eu pensei assim, bom, se eu levar minha roupa numa bolsinha, deixar na cadeira da máquina, 15 minutos antes eu troco a de roupa, sento na máquina e a hora que bate o sinal eu vou e pegar o primeiro lugar da fila. E assim eu fiz por uns 2, 3 dias. Um dia a minha encarregada, né, na época, senta na máquina e diz, você sabia que eu posso te demitir hoje? E aí eu fiquei muito assustada. Meu Deus, eu sou só uma garota. E ela disse, sim, você é uma garota que precisa aprender que esse ambiente tem regras. Você aí contou que todos os dias eu saía da máquina, trocava de roupa, voltava. Ela falou o seguinte, você não é melhor do que ninguém aqui. Mas eu preciso chegar mais cedo porque eu tenho que pegar o ônibus. E ela disse, todas as pessoas precisam pegar o ônibus aqui. Então você não é melhor do que ninguém. Ali eu aprendi que nem tudo que você quer fazer, você pode fazer. E que no ambiente que você escolhe para ancorar o seu projeto de felicidade, você precisa seguir as regras daquele ambiente. E ali foi o começo de tudo, onde eu tive de aprender que eu precisava disciplinar o meu caminhar, né? E parece um exemplo tão simples, mas naquele dia mesmo ela me disse que eu tinha errado quase 600 calças. E eu tinha fixado o bolso. Essa nossa calça tem um espelho de bolso, que é o bolso, então isso chama-se espelho. Ao invés de eu fixar certinho para as pernas, eu fixei tudo para o cós, né? Tu imagina 600 calças errada. E ali ela me permitiu errar por uma semana e depois disse que eu tinha que corrigir. E naquele momento ela perguntou, qual é o teu melhor sonho, o teu maior sonho?
Eu não tinha sonho, porque eu era uma garota de 14 anos. E quando ela perguntou qual é a melhor costureira da fábrica, eu falei, é a fulana de tal. Ela assim, por que é a fulana de tal? Eu disse, simples, ela simplesmente pega a peça e faz sem olhar. Ela disse, você pode ser melhor do que ela. E naquele momento, eu duvidei dela. Ela disse, você vai corrigir essas 600 calças. E quando você sair daqui, qual é a máquina que você gostaria de trabalhar? Eu falei, é o overlock 5 fios. Porque o overlock 5 fios, numa empresa de costura, né, uma fábrica de costura, vamos dizer que é o topo da hierarquia. Né? Existem hierarquias dentro de uma fábrica de costura. E ali ela me desafiou que eu tivesse que corrigir todas aquelas peças e depois ela ia me autorizar a ir para um overlock 5 fios. E quando eu terminei, ela disse, vamos me acompanhar. E ali ela me deu a meta de eu cumprir 1.200 ombros por dia, fixar 1.200 ombros. Era uma meta praticamente impossível para uma garota de 14 anos fechar 1.200 ombros, até porque a malha ela é muito, como é que eu vou te dizer, muito mole, assim, né? Desliza. E eu não tinha coordenação motora para isso, uma máquina muito grande, eu era uma garota. E aí ela me desafiou e fui indo. Quando chegou um determinado momento, eu consegui atingir a meta. Num certo tempo, a meta já estava, sobrava ainda 2 horas do meu dia, depois sobrava um meio-dia inteiro, porque eu criei uma velocidade tamanha dentro daquele ritmo que ela me colocou. Para que eu pudesse compensar as obras que sobravam durante o dia, ela foi colocando máquinas no meu entorno para que eu pudesse atingir outras metas. Até porque não bastava eu fixar mais de 1.200 ombros, porque eu ia provocar novos gargalos. Como numa fábrica tem que ter balanceamento, né, para que enquanto você produz 2 peças, a máquina da frente tem que botar 2 máquinas para poder fazer uma. Eu precisava equilibrar o meu tempo. E chegou no período de 2 anos, eu já estava trabalhando em 3 máquinas durante o dia, porque eu construí ali um ritmo de trabalho. O que isso me ensinou? Né? Que quanto mais você desenvolve uma competência, e essa competência ela é vamos dizer assim, frequentemente praticada, você começa a ser muito bom naquilo ali. Né? E no final de 2 anos, eu estava muito bem naquela fábrica, aí fui promovida, aí passei por vários espaços na empresa, onde também tive a oportunidade de ser a primeira mulher a trabalhar num setor predominantemente masculino. É muito legal ouvir a tua história, porque nem sempre uma menina de 14 anos ia ter resiliência e maturidade de ouvir tudo isso e se reinventar. Sim. Que, na verdade, ouviu todas as críticas e, ao invés de se frustrar ou de desistir no meio do caminho, não tinha a opção de desistir e resolveu se reinventar e conseguiu bater todas as metas propostas, né? Foi muito interessante essa época da minha vida, porque eu tive, na época, uma família que me apoiou a fazer com que esse meu comportamento fosse moldado. Meus pais não admitiam que eu chegasse em casa e reclamasse da situação e das circunstâncias que eu estava vivendo. Meu pai dizia, você precisa crescer, você precisa amadurecer, porque a vida ela é desafiadora, minha filha. Não pensa que ao sair de casa você vai receber só coisas boas. A vida tem dias bons e tem dias maus e você precisa conviver com isso. E isso me permitiu desenvolver uma musculatura muito cedo emocional que me conferiu muito cedo acessar desafios maiores. Quando eu tinha 20 anos, eu já estava coordenadora de uma área de planejamento da empresa em que eu trabalhava. Eu estava há 1 ano na minha graduação em Administração e Comércio Exterior e a empresa começou a me dar oportunidades e todas as oportunidades que ela me dava, eu aproveitava. Sempre fui uma pessoa de trabalhar muito, porque eu queria sempre desafiar o meu corpo, a minha capacidade de ir além. Eu sempre fui uma pessoa destemida, corajosa, de não ter medo de arriscar os meus próprios limites, sempre testando até onde eu era possível chegar. Tanto é que quando eu fiz o meu mestrado que era para fazer em 30 meses, eu fiz em 15 meses, né? Porque eu queria testar o quanto que eu conseguia trabalhar durante a semana inteira
Eu trabalhava mais de 44 horas por semana, fiz o meu mestrado aqui em Florianópolis, em Biguaçu, né? Onde trabalhava a semana inteira, me virava, voltava para a universidade, lecionava todos os dias, dava consultoria sábado e domingo, segunda e terça, fazia o meu mestrado, pegava ônibus, assim, totalmente na contramão de muitas pessoas que hoje têm outras oportunidades e às vezes não aproveitam tanto. E eu tive de testar o meu limite econômico-financeiro, o meu limite físico, mental. E isso tudo me criou uma musculatura socioemocional para enfrentar outros desafios maiores. Foi então que, depois do meu mestrado, né, aí, antes disso, eu trabalhava já numa empresa de confecção. Essa empresa eu cresci, saí lá como gestora de planejamento e controle da produção. Trabalhei 11 anos e 9 meses nessa empresa do vestuário. Quando eu saio da empresa, por uma opção, porque eu tinha já a oportunidade, já trabalhava no Senai. Eu comecei no Senai com 25 anos. Eu tinha terminado minha graduação com 23 anos. Demorou um ano, entrei numa pós-graduação. Com 25 anos, eu sou convidada para lecionar no Senai. Então, eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava no Senai, como professora nos cursos técnicos de design de moda. Dali, eu fui convidada para trabalhar na Unesc, onde eu estou hoje, para ser professora na graduação. E ali também comecei a me desafiar, sendo uma professora com 26 anos, entrando numa turma muito mais, né, experiente do que eu, e uma garotinha lecionando uma turma de 60 alunos. Tanto é que no dia da entrevista, eles me perguntaram, você tem certeza que você vai dar conta de uma turma de 60 alunos? Eu disse, por que não, né? E fui. E dali eu fui reconhecida, as pessoas me convidavam para serem homenageadas, avancei, fui assessora institucional, fui coordenadora na área de extensão, comecei a me envolver com projetos comunitários, sempre muito envolvida com experiências formativas, porque entendia que quando você trabalha o conhecimento associado com a realidade onde o estudante está, você tem uma formação mais estruturada, conectada com o dia a dia, onde o estudante atua, né, e faz a sua profissão acontecer. E foi então que eu fui coordenadora de extensão na Unesc, depois eu fui assessora acadêmica da Secretaria de Educação hoje, que foi a professora Luciane Sereta, que na época estava pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e extensão. Depois ela se elegeu a reitora, ela me convidou a ser chefe de gabinete. Fui a primeira chefe de gabinete mulher da Unesc, né, depois de 47 anos. E a Luciane foi a primeira reitora da Unesc depois de 47 anos. E depois eu ascendi para a pró-reitora de planejamento na pandemia. Então, 15 dias antes da pandemia acontecer, eu fui nomeada a pró-reitora. E aí enfrentamos juntas uma pandemia, né, sem precedentes, vivemos essa crise histórica que colocou as instituições que tinham o seu maior produto, que é o presencial, em xeque, porque não tinha como ter a presencialidade, ali nos reinventamos. Depois, 2 anos depois, em 2022, fui nomeada a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, que foi a pró-reitoria que a professora Luciane estava à época. E depois, agora, ela me convidou a ser vice-reitora com ela, né, onde fomos à reeleição e aí nos elegemos com 11.228 votos. Ocorre que a vida nos apronta tantas surpresas. Ela foi convidada para ser secretária de Educação e agora estou reitora em exercício. Então, assim, é tanta coisa que acontece na vida da gente, mas eu sempre fui uma pessoa disposta a enfrentar os desafios, sejam eles fáceis, complexos ou desafiadores. Eu estou sempre à disposição para me oportunizar a viver experiências novas. E isso eu acredito que seja a parte mais importante, porque a vida vai acontecendo, como bem falastes, né? E os convites vão chegando. E acho que uma parte fundamental da tua trajetória é que tu nunca parou de estudar. Sim. Nesse meio tempo. Então, trabalhando numa área que exige essa continuidade na educação, como tu falou, tu experiencializou diversos momentos para ver como os alunos se sentiam. E nisso tudo a tua vida acadêmica aconteceu também. Então, é importante ter esse contato porque tu sabes na pele o que os alunos estão sentindo, né? Com certeza. Eu só cresci quando eu me permitia me desafiar. Tanto é que
dificilmente eu recusei qualquer convite. E às vezes as pessoas diziam, mas tu não tem tempo, como é que tu vai aceitar o convite? Palestra, cursos, aulas, sempre fui muito disponível. E o que eu aprendi? Que em todos esses, no momento em que eu menos tive tempo, foi o momento que eu mais me desenvolvi. Foi o momento que eu mais me esforcei para aprimorar aquilo que eu ainda não estava tão bem calibrada, sabe? Então, se hoje eu cheguei nesse lugar, primeiro teve o elemento confiança, isso eu não posso perder de vista, porque ninguém te dá a chave de algum lugar na carreira se não confiar no teu trabalho. Então, eu coloco isso em primeiro lugar, porque não basta você ter todo o conhecimento do mundo se você não tiver a chancela de um coletivo que acredita naquilo que você faz. E isso se dá na caminhada, na forma como você constrói as suas relações, na forma como você alicerça os seus valores e na forma como você desenvolve as suas atitudes todos os dias. E eu sempre digo que as pessoas elas não brotam num lugar, elas se constroem. E eu fui, né, um resultado de uma construção de um coletivo, mas de uma liderança que acreditou em mim. Então, eu não posso perder de vista essa história, porque eu tive pessoas na minha caminhada, desde a máquina de costura até agora, que me credenciaram a estar nesses lugares. Porque ninguém está por só competência. Me perdoem se alguém acredita que somente o conhecimento te sustenta num ambiente, seja ele qual for. Você só de técnica não é nada. Você precisa ter comportamentos que estejam alinhados ao compromisso que você assume. E esse comportamento, ele precisa de muita empatia social. A tua capacidade de construir boas relações, de desenvolver vínculos e de ser credenciada pelas pessoas que estão com você. E isso não é dado, isso é construído. Então, eu te confesso assim, que a minha caminhada, eu me sinto todo dia sendo testada pela vida. E não me desconcentro um minuto sequer. E quando eu percebo, né, que estou diante de desafios altamente complexos e que sozinho eu não consigo, eu sempre tenho pessoas fortes do meu lado para me ajudar a caminhar. Então, por isso que eu digo assim, ó, ninguém chega num lugar sozinho. Você sempre se faz na caminhada com as pessoas. Tem uma autora que me representa muito, ela tem uma obra escrita lá em 1900, e quando alguém fala de liderança, eu não encaro a liderança como um aspecto romântico. Tem muitos livros, muitas obras que romantizam a liderança, eu não romantizo a liderança. Eu gosto da Mary Parker Follett, é uma literatura que é uma literatura muito dura da administração, mas ela trabalha as funções do executivo. O Barnard trabalha as funções executivas, mas ela trabalha muito essa questão da liderança. Ela foi uma socióloga, uma mulher assim que acima do seu tempo, e me reconheço muito na Mary Parker Follett porque ela teve uma vida muito difícil. E ela traz uma frase que diz: o verdadeiro líder, ele não tem seguidores, mas ele tem pessoas trabalhando com ele. Essa frase, ela é cirúrgica. E daria para a gente ficar conversando sobre ela horas e horas. Porque quando o líder se dispõe a trabalhar ele se constrói com o coletivo. Não existe hierarquias nesse processo. Existe respeito e autoridade. Ou seja, a sua capacidade de ter consciência de onde você quer chegar e também a sua capacidade de envolver as pessoas para acreditarem nesse propósito e construírem a caminhada com você. E isso se faz no processo. Ao mesmo tempo, quando nós estamos num projeto que demanda de competências diversas, o líder não dispõe de todas essas competências. Então, é um equívoco dizer que eu fiz aquilo, eu faço isso, ou faço aquilo. Porque você não vai conseguir resolver tudo sozinho. Você precisa das pessoas. Importante o líder também saber reconhecer que ele não sabe, né? Muito. E essa é a grande virtude da liderança. Quando você reconhece que tudo aquilo que você sabe não é suficiente para você enfrentar
todos os desafios, considerando todas as variáveis que tem no processo. Eu gosto muito do Edgar Morin porque ele trabalha a teoria da complexidade, onde ele fala de que nenhuma ciência por si só ela se esgota em si mesma. Ou seja, eu preciso combinar saberes. Por isso que eu me considero uma pesquisadora multiparadigmática, porque acredito que todos os paradigmas do conhecimento eles são importantes para que você possa moldar o teu pensamento na vida. Então, ler de tudo, entender de tudo, um pouquinho de tudo e combinar saberes, cientes de que a vida, ela sempre será um quebra-cabeça inacabado. Então, quando a gente se dispõe a construir uma caminhada com as pessoas, você coloca um elemento ali que se chama humildade. E isso é um comportamento muito nobre, quando nós nos dispusemos a construir a nossa carreira considerando que nós não sabemos tudo, né? Como Sócrates diz, né? Só sei que nada sei, né? E quando o Paulo Freire diz que somos um ser inacabado, é exatamente desse modo que me reconheço. Ou seja, não estou nunca pronta. Pode ser que eu chegue a 100 anos e vou olhar para trás e vou dizer, poxa vida, não fiz tudo o que poderia ser feito na vida. Porque o que me move são as energias que a gente emite e todas as oportunidades que a vida dá. E a vida ela é muito bonita, né? E só se faz uma vida ser leve quando você se permite estar com as pessoas. E é muito legal, Gisele, tudo isso, porque quando a gente fala de liderança feminina, eu acho que tudo que tu falou tem que ser em dobro. Porque realmente Sim. a gente está sempre sendo testada, sempre sendo validada. E acredito que nesse teu caminho tu atuou em muitas áreas predominantemente masculinas e teve que se provar em dobro. E Muito. às vezes a gente, bem isso, romantiza a liderança, mas é duro. São Sim. dias difíceis, são dias que a gente chega a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no caminho certo? E eu acredito que na tua história teve muito desses altos e baixos também, né? Sem dúvida, eu me considero uma pessoa que eu sou plural, ou seja, eu trabalho com todas as pessoas. E quando estou no ambiente organizacional, eu nem me reconheço como mulher ou como homem ou com qualquer coisa. Eu me reconheço como uma pessoa que está ali tentando contribuir para alguma coisa. Então, quando eu chego num ambiente, eu interajo com homens e mulheres, com todas as pessoas que estão ali. E isso ajuda muito quando nós estamos neste cenário altamente competitivo, mas ao mesmo tempo conservador. Santa Catarina tem muito disso, ambientes muito conservadores, em que a predominância masculina ela é muito forte. Ocorre que vai depender da forma como eu, mulher, me posiciono. Então, nunca me posicionei como arrogante, mas também não como pequena. Ou seja, pequena de conhecimento. Estou me colocando sempre à disposição de construir com. E nisso, sim, a gente percebe as resistências nas sutilezas do olhar, da forma de se comunicar. Eu estava esses dias numa experiência lá na nossa região em que eu fui fazer um atendimento num determinado lugar e eu não tinha nenhum assessor perto que foi comigo. Eu fui sozinha e aí eu pedi para o motorista ir junto comigo. Até porque nós nos reconhecemos lá como todos trabalhadores da universidade. E aí, quando eu estava conversando com essa pessoa, a pessoa não interagia comigo, era um homem, ele não interagia comigo, ele interagia com o motorista. E o motorista ficou todo sem graça, porque não sabia do assunto, só acenava com a cabeça, porque eu pedi a ele para me acompanhar, porque eu não queria ir para a agenda sozinho. Então, é na sutileza, e daí eu tive de apresentar, né, para a pessoa que quem estava ali arguindo era eu. Então, eu fiz o fechamento da reunião. Claro que afastei qualquer tipo de constrangimento, não foi essa a intenção, mas no sentido de dizer o seguinte, então vamos fechar a proposta, porque estávamos no processo de negociação. Então, assim, e esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas, e a maioria eram homens, e a pessoa que estava interagindo com o coletivo não olhava para mim. Então, essas sutilezas, elas acontecem. Ocorre que eu não me importo com isso. O que importa é a forma como eu vou me posicionar para atingir aquilo que precisa ser atingido. Infelizmente, essas resistências, elas são
elas estão no tecido social da sociedade, né? Elas estão postas. E só será mudado quando eu, você e todas as mulheres nos prepararmos para lidar com essas diversidades que tem no meio do caminho. E se não tivermos coragem para enfrentar com a altura daquilo que precisa, talvez a gente aí vai entrar no embate. Eu não estou disposta a construir embates. Eu estou disposta a convencer pelas minhas atitudes, pelo conteúdo que eu tenho como contribuir, mas no sentido de mostrar gestos e dizer que homens e mulheres, trans, gays, lésbicas, todas as pessoas que se reconheçam estar nessa plenitude e são pessoas que podem pensar, construir, somar, é deste lugar que eu me reconheço. Quando a gente cerceia, quando a gente fragmenta, nós estamos impedindo que as pessoas sejam o que elas são e como elas podem contribuir para fazer com que a sociedade seja um pouco melhor. Gisele, agora eu queria falar contigo sobre a questão de gerações, porque tu conviveu no contrário, que era ser uma professora muito nova, com alunos mais velhos, e hoje lida com jovens que estão começando a sua vida e que seguem muito o exemplo. Como é que é para ti lidar com todas essas diferenças de idade? Excelente pergunta. Hoje nós estamos vivendo um processo de ruptura muito interessante e é geracional mesmo, né? Nós temos hoje a geração Baby Boomers, que é aquela, né, da geração de 60 a mais ali. Depois temos a geração X, a geração Y, a geração Z, a geração Alfa e assim vai, né? E essas gerações, elas estão ao mesmo tempo no mesmo lugar às vezes, né? Então o conflito geracional está posto. Ocorre que a força de trabalho que está acontecendo agora, está chegando agora nas organizações como um todo, não vou dizer só na nossa universidade, mas estamos falando de qualquer empresa, é a geração Y e Z, né? A geração Z, em especial, são os nativos digitais, né? Qual é o funcionamento dessa geração? Baixo apego às coisas, foco no presente, né? Não estão dispostos a assumir responsabilidades tão complexas, porque para eles o que importa é o aqui e agora. Acumular riquezas, acumular tempos na carteira de trabalho, isso não é valor para eles, isso não é tão importante. Ter posses, carros, coisas do tipo, também não está no radar deles, até porque eles precisam mostrar o quanto que eles podem contribuir no presente momento. Viver essa plenitude, experienciar coisas novas. As emoções muito afloradas. As emoções muito afloradas. Aí tem uma outra parte, né? Então, esse é o perfil cognitivo deles em termos de prioridades. Que isso está posto. E aí não está certo e não está errado. É o que eles foram preparados para pensar no mundo assim. Nasceram numa época em que as coisas estão mais prontas. Na nossa época, a gente tinha que construir mais. Eles estão recebendo as coisas mais prontas. Então, é inconcebível começar do marco zero algo que já pode ser construído a partir de um determinado momento, né? Ao mesmo tempo, essa geração é a geração em que tiveram a experiência de que pai e mãe precisavam trabalhar para o sustento da família. Então, na época dos meus pais, a minha mãe começou a trabalhar quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Para mim já foi difícil, eu tinha de me adaptar com as minhas irmãs ali, mas eu imagino agora, as crianças já nascem com os pais trabalhando, porque eles precisam trabalhar. Então, vai para a creche muito cedo, então eles constroem a sua autonomia muito cedo, moldam o seu sistema cognitivo comportamental a partir dos valores que a escola estabelece com os coleguinhas, constroem uma resistência socioemocional mais cedo, porém destituída daquele não e daquele sim que, na época, os nossos pais já construíam lá em casa, porque a mãe tinha mais tempo de ficar com os filhos. E era natural ela estabelecer um condicionamento de regras que estabelecia os limites por conta da convivência daquele lar. Nós não tínhamos o excesso de telas, então
as relações humanas no ambiente familiar eram mais próximas. O diálogo acontecia ao redor da mesa, acontecia nas tarefas diárias e assim sucessivamente. Então, nós tivemos uma estrutura cultural diferente da estrutura cultural da geração YZ. Isso significa muito para essa geração que está chegando no mundo do trabalho agora, que não tiveram uma experiência de enfrentar tamanhas negações da vida, né, restrições da vida, para que eles pudessem entender que a vida nem sempre é cor-de-rosa, ou verde, ou laranja, ou colorida. A vida, ela também tem dias sombrios. E a falta, a ausência desses conflitos internos que a convivência familiar nos coloca, faz com que esse jovem, ele tenha que assumir essas experiências de uma forma mais tardia. E veja, é muito diferente você receber uma experiência, uma carga socioemocional mais cedo, porque você tem a mãe e o pai para te apoiar, do que aquele que está começando agora na fase adulta, que nem sempre tem a presença de um membro familiar para demonstrar apoio. Então, naturalmente, essas pessoas muitas vezes buscam os profissionais da psicologia para poder apoiar nessa ressignificação comportamental. Veja, quando nós chegamos no âmbito organizacional, quais são as dificuldades dos gestores? É ter pessoas preparadas para lidar com conflitos, terem pessoas preparadas para lidar em ambientes de tensão, porque ambiente organizacional é isso, né? Quando você precisa cumprir metas, quando você precisa resolver um conflito com o cliente. Prazos apertados, restrições econômicas financeiras e assim sucessivamente. Esse profissional, quando ele lida com essas situações, muitas vezes ele trava. Por quê? Porque ele não teve uma experiência pretérita que o preparou para enfrentar desafios mais severos. E não é porque falta mão de obra qualificada, é porque nós temos uma estrutura social que foi desprovida por uma conjuntura econômica. Veja, nós temos um pano de fundo aqui. Nós temos um problema social que fez com que as famílias tivessem que fazer escolhas. A mulher começou gradualmente a ocupar os postos de trabalho por uma questão de direito mesmo, mas ao mesmo tempo o homem precisava também continuar a sua vida. Então a família teve, né, tanto, enquanto falo família, homem, mulher, casais homossexuais, enfim, estamos falando de qualquer composição, né? Estamos falando que a família, ela precisa se preparar para poder dar melhores condições para criar os seus filhos. Então, quando nós estamos nesse lugar, a gente precisa entender que são pessoas que têm sonhos, que estão chegando no mundo do trabalho agora, são pessoas que querem se desenvolver, mas a sua condição social não os preparou para assumir responsabilidades mais difíceis, desafiadoras. E que tem muita pressa. Por quê? Porque também existe um sistema social que coloca numa condição de dizer que ele tem que ser perfeito, que ele tem que ter uma imagem, um estereótipo adequado àquilo que os modismos apresentam, as grandes vitrines apresentam. E aí, esse sujeito, ele sofre sozinho. Ele, às vezes, não tem uma estrutura de apoio para dar essa ancoragem para dizer, você não está sozinho, você pode ser a sua melhor versão. Ocorre que nós vamos te ajudar a te desenvolver, a construir essa caminhada de uma forma mais leve. A sociedade, ao mesmo tempo que ela traz aí toda uma estrutura que ela te distancia dessas experiências mais difíceis, ela também não te dá as mesmas condições para que você possa se apoiar e se desenvolver. Então, o que nós temos hoje? Muitas pessoas se colocando no mundo do trabalho, porque elas precisam trabalhar, mas, ao mesmo tempo, não estão preparadas emocionalmente para suportar os reveses que o mundo do trabalho apresenta. Veja, não estou sendo pessimista, eu estou sendo muito realista e que não dá para condenar ou fragilizar ou criticar essa geração. Eu sou empática a essa geração
E eu percebo que temos talentos fantásticos nessa geração que precisam mostrar a sua melhor versão. Ocorre que as organizações não evoluíram a esse perfil cognitivo-comportamental que está sendo apresentado ao mundo do trabalho hoje. Pela universidade, a gente já percebe, estudantes que chegam na universidade 17, 18, 19 anos, eles não falam. E por mais que você faça uma dinâmica mais ativa, envolvente, para que ele possa se envolver e dialogar, ele não fala. Ele olha para você assustado, porque a vida não o preparou para isso. Ele sabe dialogar muito bem aqui, onde as redes sociais viram espaço de terapia coletiva. Porque aqui está a coragem para dizer o que eu penso, o que eu quero. Mas quando você chama essa pessoa para dialogar com você, olho no olho, ela se desestabiliza. Ela não consegue. Porque a vida não o preparou para isso. Então, veja, nós precisamos dar um passo atrás. Nós precisamos criar estruturas de apoio para fazer com que esse jovem ele consiga se reconhecer nesse novo mundo do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as organizações precisam reconfigurar e ressignificar os ambientes de trabalho para desenvolver políticas de capacitação dentro da perspectiva comportamental dos sujeitos, mas, ao mesmo tempo, técnicas para que a gente possa preparar essas pessoas para serem e produzirem dentro da sua capacidade, e cabe à liderança combinar essas competências. Então, mais um autor, né, que eu gosto, né, que é o Barney, que ele tem um artigo que ele diz, né, ele fala sobre a gestão dos recursos, as capacidades onde a gente faz a gestão dos recursos. E tem uma autora que diz, que a Penrose, que ela diz como que nós vamos, como líderes, combinar os recursos na organização para fazer com que todos contribuam para o bem comum. E qual é o melhor recurso que nós temos, né, nas organizações? E eu não gosto muito de associar recursos, mas é o que a literatura diz. É o cognitivo das pessoas. É o cognitivo das pessoas. Então, como que eu posso conhecer o melhor de cada um para combinar esses talentos? Para fazer com que essas pessoas deem o melhor delas nos diferentes lugares. E o que eu estou dizendo não é nada novo. Se nós pensarmos no Taylor Fayol, que foi o pai da administração, nós vamos perceber que eles dizem que era preciso colocar pessoas dentro das suas capacidades que elas têm para contribuir. E quanto mais eu capacito essas pessoas para que elas possam entregar, nós podemos tirar o melhor proveito delas, que é o princípio da eficiência. Então, como que a gente pode, hoje, numa situação nova, né, que estamos vivendo de transição social, como que a gente pode aproveitar o melhor das pessoas? Como que a gente pode fazer com que as pessoas dialoguem mais? Como que nós podemos criar metodologias de trabalho para fazer com que as pessoas interajam mais? E aí, nós precisamos voltar a fazer as rodas de conversa, voltar a tomar mais chimarrão, né? Voltar a tomar mais chás e dizer que isso aqui não significa nada. Ele só é um meio de a gente se aproximar, mas o que aproxima mesmo é a forma como eu e você nos permitimos viver, que é o que não fazemos mais. Gisele, que aula! Eu estou encantada, mas infelizmente a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Eu sempre peço para o nosso convidado para ele deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu queria te convidar a deixar a tua mensagem. Olha, se você está nesse momento, nessa encruzilhada, né, porque eu vejo que todos nós vivemos sempre num trade-off, ou seja, eu preciso escolher para onde eu vou, é para cá ou para lá, né? Faça um exercício de entender qual é o teu propósito. Na universidade, a gente sempre diz quais são os seus propósitos mais inspiradores. Descubra o teu propósito, o que te faz feliz. E a felicidade não significa que você tem que estar alegre todo dia e que você tem que estar triste todo dia. Significa que você vai ter que conviver com a tristeza e com a alegria.
Mas a forma como você vai viver a vida é o que vai definir a tua felicidade. Felicidade está ancorada naquilo que você quer fazer e que vai resumir a tua essência. Eu vim aqui nessa plenitude para fazer o quê? Então, se eu fosse te responder a pergunta, se você me perguntasse qual é o teu propósito, Gi? O meu propósito é fazer bem feito desde a primeira vez. Isso é o que me resume em tudo que eu faço. Desde o meu casamento, desde as relações que eu construo, desde o meu trabalho, as minhas escolhas na alimentação, na minha vida, em tudo. Eu quero fazer bem feito desde a primeira vez. E qual é o teu propósito? Eu vejo que essa resposta ela precisa, né, estar no nosso dia a dia. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, tudo o que a gente faz muito sentido. Tem sentido. Sem sentido, a vida fica vazia, fica sombria, fica sem cor e a gente se torna mais diante de um oceano vermelho de pessoas competindo umas com as outras para tentando provar o que elas são. Quando você tem o seu propósito muito definido, você não precisa provar para ninguém. Você simplesmente é. Então, quando você a vida ela se torna mais leve, você começa a aproveitar as oportunidades que ela te apresenta e você começa a viver um pouco mais. Esse é o recado. Obrigada, Gisele. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.